Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha vida pequenina, carente, necessitada da Tua misericórdia, esta minha vida, Deus, eu apresento diante do Senhor e venho pedir a Tua ajuda, Deus, no proclamar dessa palavra. Venha sobre mim a Tua graça, venha sobre mim o Teu favor, venha sobre mim, Deus, o Teu Santo Espírito e concede-me, Deus, a sabedoria e o conhecimento para proclamar esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 22, e no mesmo livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 22, e logo em seguida do capítulo 2 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Estarei iniciando a leitura, o tempo é curto. Assim diz Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 22. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Faraó disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem; se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. As hebreias são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se multiplicou, forte e vigoroso. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então o Faraó deu a ordem a todo o povo, dizendo: joguem no Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quantas meninas, deixem viver. Do capítulo 2 em diante. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva e te ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi, chamou a sua mãe. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente, e darei a você um salário. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas eu a tirei. Meus irmãos, nessa primeira leitura, nós vemos Satanás fazendo oposição a um propósito de Deus. E qual propósito era esse? O nascimento de Moisés. Moisés estava destinado a ser o libertador daquele povo. O povo de Israel estava debaixo do jugo de Faraó, e o propósito de Deus, o propósito do coração do Senhor, era que através de um homem, aquele povo fosse liberto. Satanás sabia disso. Satanás sabia também que seria um homem. E todo homem nasce menino, todo homem nasce recém-nascido. Mas não sabendo quem seria, Satanás induziu a mente de Faraó para que Faraó decretasse ali um decreto de morte. Todos os meninos, todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino deveriam ser mortas, deveriam ser assassinadas ao nascer. Mas as parteiras ali deram jeito, as parteiras não se submeteram àquele decreto de morte. Elas enganaram o Faraó, e diante desse engano, diante dessa situação, Faraó deu uma ordem para todo o povo:
todo o povo do Egito recebeu uma ordem, um decreto. Se vocês virem, se vocês souberem de uma casa onde tem um recém-nascido menino, entre de dentro dessa casa, pode entrar. Tire esse menino do braço da mãe e jogue no rio, para que os crocodilos comam. Esse foi o decreto de Faraó, porque esse é do decreto de Satanás. Satanás sabia que um libertador homem iria nascer, mas não sabia quem seria, e por não saber quem seria, o decreto foi sobre todos os meninos. Mas Joquebede, a mãe de Moisés, escondeu aquele menino. Joquebede, cheio de sabedoria, cheia de coragem, cheia de autoridade, ela não entregou aquele menino à morte. Ela não entregou aquele menino a Faraó. Joquebede, a mãe de Moisés, não entregou o filho a Satanás, mas ela escondeu. Joquebede escondeu Moisés das mãos e dos olhos de Satanás, que ali era personificado por Faraó. Meus irmãos, é papel de cada mãe. É papel de cada mãe esconder os seus filhos dos olhos de Satanás. É papel de cada mãe esconder os seus filhos das mãos imundas do maligno. E como uma mãe pode fazer isso? A mãe de Moisés deu o jeito dela. Eu não sei como aquela mulher fez. Eu não sei o que ela bolou. Eu não sei qual foi a ideia que Joquebede teve para esconder o recém-nascido dentro da casa dela, sem que esse menino chorasse. Certamente ele chorou. O João aqui está chorando. O Levi já tem 5 anos, está ali chorando. É normal a criança chorar. Mas Joquebede, não se sabe como, ela conseguiu abafar o choro daquele recém-nascido. E eu tenho certeza, meus irmãos, que a estratégia não foi tapando a boca da criança. Eu tenho certeza que a estratégia não foi cavando um buraco e colocando Moisés dentro. Eu tenho certeza que foi através da oração. Toda mãe que ora, toda mãe que intercede, toda mãe que coloca os joelhos no chão para orar pelos seus filhos, está escondendo essa criança, está escondendo esse menino, essa menina dos olhos de Satanás, está protegendo essa criança das mãos imundas do maligno. Uma mãe que ora, esconde o seu filho e a sua filha na palma da mão de Deus. E quem é o diabo, meus irmãos, para tocar em uma criança que está na palma da mão de Deus? Quem é Satanás para ao menos planejar tocar em uma criança que está consagrada nas mãos do Senhor? Foi isso que Joquebede fez. Foi isso que essa mãe fez. Ela estava em um lugar de morte. A família dela estava debaixo de um decreto de morte. O filho dela estava debaixo de um decreto de morte. Mas ela disse o que? Satanás, na minha casa não. Satanás, na vida do meu filho não. Você não olha, você não toca, Satanás. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou esconder o meu filho na palma da mão de Deus. Há muitas mães aqui nessa noite. Eu tenho que fazer essa pergunta. Mães que estão aqui, vocês estão escondendo seus filhos na palma da mão de Deus? Vocês estão orando para que seus filhos estejam abrigados no esconderijo do Altíssimo? Ou é só porrada, cascudo e beliscão quando eles aprontam? Pode beliscar, pode dar um tapinha, pode dar uma sandalhada, é bênção de Deus. É o que, pastor? Bater em criança é bênção de Deus? Claro que é. A Bíblia autoriza. A Bíblia autoriza inclusive a vara, uma varadazinha no traseiro. Não faz mal para a saúde. Eu cresci apanhando e estou vivo até hoje. Só não espanhe os seus filhos. Só não espante as suas crianças. E toda vez que for castigá-los, fale para eles o porquê que eles estão sendo castigados, para que eles aprendam a lição. Mas não deixe de lado a oração. Não deixe de lado os joelhos no chão. Não deixe de lado o acordar de noite. E quando eles estiverem dormindo, vai na pontinha dos pés, coloque a mão na cabeça de cada um deles e ore por eles. Acorde de madrugada, coloque a mão na cabeça dos seus filhos e abençoe os seus filhos. Consagre os seus filhos ao Senhor. Faça como Joquebede fez. Escondam essas crianças dos olhos e das mãos do maligno. Essa missão, minhas irmãs, Deus deu a vocês. Essa missão Deus deu a vocês. A palavra de Deus também fala de outra mãe chamada Ana. A pobre coitada não podia ter filhos.
E naquele tempo a lei judaica permitia o homem casar com duas mulheres, desde que tivesse condições para sustentar as duas de igual maneira e para tratar as duas de igual maneira. A lei judaica permitia isso, graças a Deus que não permite mais em lugar nenhum, pelo menos no Ocidente. Lá no Oriente, no mundo islâmico, muitos são os países que permitem o homem casar até com 4, 5 mulheres. Misericórdia. Misericórdia porque é errado, porque também é muito caro. Família é caro. Imagine um homem com 5 mulheres, tem que ser muito rico. Mas cada um com suas leis. A nossa lei é a lei de Deus. E casamento é um homem e uma mulher. O que passar disso é adultério, é imoralidade, é do maligno. E Ana vivia sendo afrontada pela Penina, porque Penina era igual Leia, tinha um cacho de filhos. Penina pegava os meninos assim pelos cabelos e pendurava assim: ó, Ana, ó, eu tenho, você não tem. E a pobre Ana chorava, porque a pobre coitada não podia ter filhos, era estéril. E naquele tempo uma mulher estéril era considerada maldita, era considerada pecadora, amaldiçoada por Deus. Mas um dia aquela mulher decidiu clamar, um dia aquela mulher decidiu orar. E no capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel, do versículo 9 em diante, nós encontramos essa atitude de Ana. Ana, angustiada, foi ao templo. E no versículo 10 em diante do capítulo 1 diz assim: e Ana, com amargura de alma, com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha, ou seja, ele será nazireu, totalmente consagrado ao Senhor. Meus irmãos, Ana, ela consagrou o filho dela a Deus. Ela consagrou o filho dela à obra do Senhor. Ela consagrou Samuel. Antes de Samuel começar a ser gerado ali no útero dela, a convicção dela era tão forte que ela consagrou o Senhor. Deus será teu, Deus servirá ao Senhor, Deus será dedicado ao Senhor, crescerá na tua presença, porque, meus irmãos, é papel da mãe. Homem também tem responsabilidade, homem também tem esse dever. Mas eu olho para a Bíblia, eu medito na palavra de Deus e vejo que a missão que Deus deu para a mulher foi a missão graciosa de ser mãe. É claro que vivemos em uma época difícil, vivemos uma época de muita dificuldade financeira, e na maioria dos lares, na maioria das famílias, a mulher também tem que se ausentar do lar para ir trabalhar. E quando a criança não fica na creche o dia inteiro, fica aos cuidados da avó, da irmã da mãe ou de uma babá. Eu entendo, eu compreendo que hoje, os dias de hoje, existe essa necessidade. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, meus irmãos, o propósito do coração de Deus é que a mãe esteja ali, minuto após minuto, dia após dia, do lado do seu filho, educando a criança, enquanto o pai tem que ralar para sustentar a casa, para sustentar a família. E Ana consagrou aquele menino a Deus. Ana dedicou aquele menino ao Senhor. Ana entregou Samuel para servir a Deus. Provavelmente quando ele tinha ali 10, 11 anos, ela levou aquele menino para o templo, entregou ao sumo sacerdote, e Samuel passou a adolescência, a juventude, se tornou um homem ali naquele lugar e se tornou um grande profeta. Por quê? Porque a mãe consagrou ele desde o ventre ao Senhor. É papel de cada uma de vocês consagrar os seus filhos, consagrar as suas filhas ao Senhor. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que é para eu trazer o meu menino, a minha menina, aqui para a igreja, para ele crescer aqui dentro da igreja? Não. O contexto religioso é outro, o contexto cultural é outro. Hoje você não consagra o seu filho somente trazendo ele para vir para a igreja. Você consagra o seu filho todo dia dentro da sua casa. Você fala de Jesus para o seu filho. Você ensina o seu filho a orar. Você liga a televisão e coloca louvores, coloca desenhos animados, ensinando seus filhos a respeito da palavra de Deus. Isso é fazer com que as crianças cresçam, sendo consagradas, sendo dedicadas ao Senhor. E nesta noite, será que nesta noite existem mães que estão fazendo isso?
que estão consagrando os seus filhos ao Senhor, que estão orando, impondo a mão, mas através do ensino, através do sentar do lado dessa criança, do sentar ali ao lado da cama e falar de Jesus, e ensinar sobre Jesus. Meus irmãos, o que eu estou pregando aqui está na frequência dos adultos. Crianças de 8 anos para baixo dificilmente está entendendo o que eu estou falando aqui, porque a frequência do entendimento aqui é para adulto. Mas toda mãe tem de Deus o dom de falar de uma forma que a criança entende. Eu fico vendo a minha esposa, com o Lucas até que não, porque o Lucas já está grandinho, mas na maioria das vezes, quando Jennifer vai se dirigir ao Levi, ela muda o tom de voz para o tom de voz infantil. Por quê? Porque o Levi é criança, o Levi tem apenas 5 anos. E toda mãe geralmente faz isso. Toda mãe, quando vai se dirigir ao seu pequenino, à sua criancinha, muda o tom de voz, infantiliza a voz, por quê? Para entrar na mente daquela criança, para que a criança entenda. Então, minhas irmãs, façam uma voz infantil, façam uma voz fofinha, bonitinha, e fala de Jesus para essa criança. Ensina sobre Jesus a essa criança. Consagra essa criança dia após dia ao Senhor, falando de Jesus Cristo. Eu fico assim muito assim confuso com alguns pais que têm o entendimento de que é importante, de logo dias após a criança nascer, vir para a igreja para consagrar essa criança ao Senhor, achando que basta a oração daquele dia, achando que basta vir aqui à frente, dias após a criança ter sido nascida, ter vindo ao mundo, basta aquela oração do pastor para que aquela criança viva uma vida consagrada ao Senhor. Não caia nessa não. É dentro da sua casa, é todo dia, é toda hora, é você dentro da sua casa. Mães, pais também têm essa responsabilidade, mas a temática que é mãe. Mães, consagre os seus filhos ao Senhor todos os dias. Esconda os seus filhos de Satanás todos os dias. Ore, interceda. Crie estratégias para tirar esses meninos do celular. Crie estratégias para passar tempo com essas crianças falando de Jesus. Passe tempo com seus filhos, mas passe tempo com seus filhos na presença do Senhor. E o mais importante, não perca o hábito de arrastar esses meninos, essas meninas, nem que seja puxado pelas orelhas para a igreja. Criança que não cresce na igreja, cresce, meus irmãos, na presença de tudo que não presta. Acredite nisso. Filho que não é conduzido pelo pai ou pela mãe para a igreja, na adolescência, na juventude ou na vida adulta, corre um sério risco de ser visitado pelos pais no presídio. Há um risco muito grande disso acontecer. Então se esforcem. Pode ter certeza, é entediante para eles. Pode ter certeza, dá sono. Pode ter certeza, para eles parece que a cadeira está cheia de formiga, eles não param quieto. Dá sede, dá dor de barriga, dá tudo. Mas é melhor estar na igreja desse jeito, nesse fulvião todo, do que longe da igreja. Esconda esses meninos, essas meninas na presença do Senhor. Consagrem essas crianças na presença do seu Deus. Mas, meus irmãos, eu não podia deixar de falar de outra mãe. Eu não podia deixar de falar de outra mãe que recebeu de Deus uma graça maravilhosa de gerar o nosso Salvador. Eu não poderia deixar de falar de Maria, que ali com seus 14 anos, mais ou menos, apenas 14 anos, meus irmãos, era uma menina, recebeu a visita do anjo Gabriel, e ela ouviu o anjo Gabriel dizer a ela: você é bem-aventurada, você é agraciada, entre todas as mulheres, Deus escolheu você. E aquela menina ficou temerosa, aquela menina ficou assustada. O que significa isso? E o anjo Gabriel disse: o Espírito Santo repousará sobre você. O Espírito Santo repousará, envolverá a sua vida por completo. O poder de Deus, Maria, vai encher o seu útero, e você dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Ah, pastor, o senhor é católico? Não, eu estou falando da palavra de Deus.
Meus irmãos, Maria é honrada pela palavra de Deus, meus irmãos. Maria é respaldada pela palavra de Deus. Aquela mulher foi de fato agraciada, escolhida entre todas as mulheres daquele tempo, para que o útero dela recebesse o nosso Salvador. Sim, Maria é uma mulher bem-aventurada. Eu tenho certeza que aqui deve ter mais ou menos umas 4 ou 5 Marias. Quem é Maria? Levanta a mão aí. Fiquem orgulhosas. Fiquem orgulhosas. Uma mulher bem-aventurada. Uma mulher agraciada por Deus. Uma mulher que foi separada para ser um útero santo. Ficam felizes, Marias. Não fiquem envergonhadas, não. Ah, eu sou crente. Meu nome é Maria, misericórdia. Tire isso da mente de vocês. Temos que dar honra a quem merece honra. E Maria, de fato, foi honrada por Deus. Maria foi honrada por Deus. E no capítulo 1, versículo 38, Maria dá a resposta para o anjo Gabriel. Qual foi a resposta de Maria? Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo de acordo com o que você falou. Meus irmãos, Maria era como Joquebede. Maria era como Ana. Mas, acima de tudo, Maria era uma serva de Deus. E aqui eu quero dar um conselho para todas as mães que aqui estão. Sejam servas de Deus na vida dos seus filhos. Sejam mulheres de Deus na vida dos seus filhos. Sejam servas agraciadas, cheias do Espírito Santo na vida dos seus filhos. Meus irmãos, que dor no meu coração se abate quando eu passo em frente a um bar aqui nessa cidade. Muitas vezes eu vejo isso. E eu olho para dentro do bar, está uma mulher sentada na mesa do bar. E ao lado dela um carrinho de bebê com recém-nascido. Me dá tristeza, ao mesmo tempo me dá ódio. Deveria ser proibido isso, deveria ser proibido o recém-nascido dentro de um bar. Um ambiente de cigarro, de bebedeira. Certa vez eu passei em onde uma mãe com a recém-nascida no colo estava sentada perto de uma mesa de sinuca e os homens jogando sinuca a ponto de uma bola escapar daquela mesa, acertar na cabeça daquela criança. Eu fico triste e ao mesmo tempo com raiva, porque como pode uma mãe com uma criança recém-nascida, e que não seja recém-nascida, independente da idade, levar para dentro de um bar, já está condenando essa criança? Essa criança vai crescer em um ambiente onde é normal beber, onde é normal fumar, onde é normal se embriagar. Essa mãe está sendo serva de Satanás. Me atire pedra quem quiser, está sendo serva de Satanás. Já está introduzindo ali no ser daquela criança o mal. Mas uma mãe serva de Deus conduz as suas crianças à presença do Senhor. Uma mãe serva de Deus conduz a sua criança aos pés de Jesus Cristo. Uma mãe serva de Deus leva os seus filhos, leva as suas filhas para uma vida consagrada e dedicada ao Senhor desde ali da eternidade. Desde ali dos primeiros dias de vida, essa mãe serva do Senhor já consagra esse menino, essa menina aos pés de Deus. Aí eu tenho que fazer essa pergunta: todas as mães que aqui estão sendo servas de Deus, como Joquebede foi, escondendo seus filhos de Satanás, como Ana foi, consagrando seus filhos a Deus, como Maria foi uma serva de Deus que se rendeu totalmente à vontade e ao propósito de Deus. Meus irmãos, o ministério de Jesus, espiritualmente falando, começou aos 30 anos. Mas na sua infância, na sua adolescência, quem estava lá do lado de Jesus? Maria. Deus não enviou anjos para amamentar Jesus. Deus não enviou anjos para ensinar Jesus a orar. Deus não enviou anjos para ensinar Jesus a respeito da palavra de Deus. Pode ter certeza, foi Maria. Não se sabe quando, mas anos depois do nascimento de Jesus, José faleceu. Então foi Maria. Foi Maria que educou Jesus, foi Maria que ensinou Jesus. E aos 30 anos o Espírito Santo repousou sobre Jesus e ali ele iniciou o ministério. Mas antes disso, lá estava a mãe dele, Maria, cheia de graça, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, conduzindo aquele menino no caminho que ele estava destinado a andar. E essa mesma responsabilidade repousa sobre vocês, mães.
Eu e Jennifer, nós não temos noção do que o Lucas e o Levi serão na presença do Senhor. Nenhuma mãe aqui tem noção do que os seus filhos serão na presença de Deus, mas pode ter certeza, existe propósito de Deus para cada um desses meninos, e Satanás sabe disso. Satanás vai querer gravar as mãos sobre os seus filhos. Abra os seus olhos. Satanás vai querer que os seus filhos cresçam sendo consagrados a Ele. Abra os seus olhos. Vocês, mães, passam mais tempo com os seus filhos. É vocês, mães, que precisam se dedicar, orar, interceder e, acima de tudo, viverem uma vida que vai ser espelho para os seus filhos. Viver uma vida que vai ser espelho para as suas filhas. Como assim, pastor? Uma vida na presença de Deus. Uma vida na presença do Senhor. Não espere por mim, meus irmãos. Não espere que o pastor ensine os seus filhos o caminho que ele deve andar, porque os seus filhos só estão aqui 2 vezes por semana, durante os cultos à noite. Mas 24 horas por dia é você, mãe. Então repousa sobre vocês essa missão, repousa sobre vocês esse chamado de conduzir essas crianças na presença do Senhor. Não deixe as crianças ouvirem essa desgraça chamada funk, chamado rap, MC Oruan, Ludmilla. Esse povo são servos do inimigo para contaminar a mente das suas crianças. Eu não consigo entender como um pai ou como uma mãe pode sentir orgulho de a sua filhinha de apenas 3, 4, 5 anos rebolando. E ainda tira foto e posta no Facebook, ainda faz vídeo e posta no Facebook. A menina com roupa curta, com uma roupa assim adulta, colocando a criança como se fosse um adulto e dançando funk, dançando essas músicas imorais, posta vídeo no Facebook. É uma mãe serva do capeta que está vendendo a alma daquela criança para o diabo e não está percebendo ainda. A mesma coisa os meninos. Cuidado, mães, com seus filhos no celular. Eles aprendem muita coisa. Certa vez eu cheguei devagarzinho assim, um grupo de crianças, deviam ter 9, 10, 12 anos no máximo. Eles estavam conversando. E eu sentei perto deles, eles perceberam a minha presença e não ficaram constrangidos. E sabe qual era o assunto? O assunto era sobre matar. Ah, se eu quiser matar uma pessoa, eu consigo. É só pegar no pescoço assim e torcer. Ah não, uma faca. O outro falou, uma faca é melhor. Meninos de 8, 9, 10 anos. De onde esses meninos estão tirando isso, meus irmãos? Acredite. É da tela do celular. Acredite. De dentro da casa não é. Só se for uma casa muito louca, só se for uma casa cheia de psicopatas para ensinar crianças a falar sobre assassinato, para falar sobre criança tirando vida de outro. É através do celular. Então abra os seus olhos. Saiam desse conforto. Ao colocar o celular na mão dele e na mão dela, para ele ficar quietinho. E eu vou mexer no meu celular também. Antigamente as mães deixavam seus filhos no celular para ir lavar um prato, para ir lavar uma roupa, para ir cuidar da casa. Hoje ela deixa o menino no celular para ela também ficar no celular. Ou seja, para ela ter o sossego dela no celular dela. Se convertam, mulheres. Não entreguem seus filhos ao diabo, não, por favor. Eu imploro, em nome de Jesus, eu suplico. Sejam Joquebede, sejam Ana, sejam Maria, mãe de Jesus, sejam servas de Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, os nossos filhos é uma riqueza que Deus nos dá, mas é herança de Deus. É uma herança que nós vamos entregar para Deus. O que nós estamos entregando para Deus? O que os nossos filhos e filhas, estão aprendendo? Crescerão na presença do Senhor? Meus irmãos, Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás mata, destrói, rouba. Satanás, ele arruína todo aquele, toda aquela, homem e mulher que não decide viver uma vida consagrada ao Senhor. Satanás vai destruir, Satanás vai arruinar. E acredite, a maior fúria dele, o maior ódio dele é contra as crianças.
E cabe a nós, pais, nós homens também temos essa responsabilidade. Mas repita, a temática aqui é mães, são as mães. E as mães naturalmente passam mais tempo com seus filhos. Mães, sejam servos de Deus. Se coloquem diante de Deus e diz: Deus, eis aqui a tua serva. Me ensine a esconder o meu filho, a minha filha na presença do Senhor. Me ensine a consagrar os meus meninos, as minhas meninas ao Senhor. Deus, me ensine a ser uma mãe segundo o teu coração, para que os meus filhos e as minhas filhas, dentro da minha casa, tenham testemunho de que o Senhor é Deus. Cabe a nós, cabe às mães, mas talvez mais do que os pais. Creio eu que mais do que os pais, cabe às mães serem servas do Senhor e declarar que os seus filhos e as suas filhas são consagradas, são dedicadas, são totalmente rendidas ao Senhor. Caso contrário, meus irmãos, Faraó, caso contrário, o inimigo, caso contrário, Satanás vai conseguir desvirtuar esses meninos. E triste é a mãe que com o passar do tempo abre a boca para dizer: Deus, onde foi que eu errei? Bem sabe onde ela errou. Bem sabe onde ela errou. A salvação é individual, meus irmãos. No final das contas, cada um que comete o seu erro cometeu porque assim quis. Mas acredite, uma criação na presença do Senhor, um menino ou uma menina que cresce em uma casa onde o pai e a mãe são servos de Deus, muito dificilmente, mas muito dificilmente mesmo, irá escolher o caminho da morte, irá escolher o caminho da perdição. Que essa palavra venha no coração de cada mãe e que as mães sejam ajudadas pelos pais. Que os pais, de mãos dadas com as mães, tornem os seus lares um lugar consagrado, um lugar separado, um lugar onde Satanás não tem vez, onde Satanás não tem voz. Somente Deus, somente o Senhor tem voz e tem autoridade na sua casa e na sua família. Amém?